Unidade 2. Matrizes, determinantes, progressão aritmética e progressão geométrica. Aula 13.2. Conteúdo: determinantes, aplicações contextualizadas. Habilidade: aplicar o método de Cramer na resolução de situações problema. Muito bem, estamos de volta agora para continuar a nossa aula de hoje. Um conteúdo muito importante para vocês, nossos alunos do ensino médio. Vocês vão usar esse conteúdo durante muito tempo na sua vida. Então, vamos começar a nossa aula com uma breve revisão. Como vocês viram com o professor Emerson, a inversa da matriz, ela é determinada pela relação A que multiplica B, que é igual à identidade. Onde A é a matriz que vocês têm aqui, AB é a matriz com A, B, C, D e I é a matriz com 1, 0, 0, 1, matriz identidade. Então, a matriz B é a inversa da matriz A, se e somente se o produto da A pela B for igual à matriz identidade. Então, vamos realizar o produto. Como vocês viram nesses últimos dias, o produto é linha vezes coluna. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 3A mais 1B igual a 1. Deixa eu melhorar isso aqui, que está muito fraquinho essa linha. Três A mais 1B igual a 1. Linha 1, coluna 1. E aqui 3B mais 1D igual a 0. Agora nós vamos fazer linha 2, coluna 1. E depois linha 2, coluna 2. Então, vamos lá. 11A mais 4. Vamos lá. 4C, aqui não é B, aqui é C, professor Carlos. Eu tenho que prestar mais atenção. Vamos lá. 3A mais 1C igual a 1. 11A mais 4C igual a 0. 3B mais 1D igual a 0. E 11B mais 4D igual a 1. Vamos resolver pelo método da adição. Pelo método da adição, eu tenho que ter quantidades iguais e sinais diferentes. Por exemplo, eu tenho menos 2 e tenho mais 2, na hora de somar dá 0. É assim que funciona o método da adição. Tem que ter a mesma quantidade e sinais diferentes. Só que os dois sistemas que nós temos aqui, as quantidades são diferentes e os sinais são iguais.
E agora, professor Carlos? Agora vamos fazer o seguinte, vamos cancelar o C. Eu vou pegar aqui esse 4, vou jogar para cá, vou pegar esse 1 e vou jogar para cá. O mesmo processo eu vou fazer aqui. Vou pegar o 4, vou jogar para cá e vou pegar esse 1 e vou jogar para cá. Quando eu faço isso e multiplico toda a equação por esses números, as quantidades ficam iguais, só que eu preciso ter um sinal diferente. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar esse 1 negativo e vou colocar esse 1 negativo. Então, deixa eu ajeitar aqui. Porque aqui eu já ganho tempo. Então vamos lá, professor Carlos, vamos resolver que eu estou doido para saber o resultado. Vamos lá. Quando você multiplica a equação de cima com 4, multiplica aqui e multiplica aqui. Então você vai ter 4 vezes 3, 12. A, 4 vezes 1, 4C, 4 vezes 1, 4. Agora você vai multiplicar a equação de baixo por 1. Menos 1 vezes 0, menos 1 vezes 4 e menos 1 vezes 11. Só que você vai multiplicar e ao mesmo tempo você vai trocar o sinal, porque você tem menos 1. Então, menos 1 vezes 11 vai dar menos 11A, menos 11 vezes 4, menos 4C, menos 1 vezes 0 dá 0. Então, aqui você vai cancelar o 4 com o mais 4 com menos 4. Esse mesmo processo que eu fiz de um lado, eu vou repetir do outro lado. Então, multiplico 4 por 3, dá 12B, mais 4D, igual a 0. Multiplico menos 1 aqui, vou ter menos 11B, menos 4D, igual a menos 1. E vou cancelar o 4 e o menos 4. Muito bem, professor Carlos. E agora? Agora, resolvendo, eu tenho 12 menos 11, eu tenho um A igual a 4. Então, eu já sei que A é 4. É a primeira resposta que eu tenho. O A vale 4. Nesse outro lado, eu tenho 12 menos 11, eu tenho um B igual a menos 1. Então, eu já sei que B é igual a menos 1. E agora, professor, o que você vai fazer? Eu vou achar as outras variáveis. Por exemplo, nessa primeira parte eu tenho 4A, A igual a 4, né? Falta achar o C. Então, como é que eu vou fazer? Eu sei, pelo problema, que 11A mais 4C é igual a 0. Vamos fazer o contrário. 3A mais 1C igual a 1. Então, eu tenho que 3A mais 1C igual a 1. Não é isso? 3A mais 1C igual a 1. Ora, o A vale 4. Então, eu tenho 3 que multiplica 4, porque o A vale 4. Esse 4 vem para cá, para o lugar do A. Mais 1C igual a 1. Aqui vai dar 12, mais 1C igual a 1. Então, 1C vai ser igual a 1. Esse 12
Quando não aparece sinal, é porque ele é positivo. Então ele passa para o outro lado negativo. Então vai ficar menos 12. Então você vai ter que... Muito bem. O mesmo processo você faz aqui em relação ao B. Você pega a equação de cima, 3b mais 1d igual a 0. Ou a de baixo, né? Bora ver de baixo qual é. É 11. Tá bom. Então bora lá. 3b mais 1d igual a 0. 3b mais 1d igual a 0. Vamos conferir se eu copiei corretamente. 3b mais 1d igual a 0. Ok. B vale menos 1. Então, esse B vale menos 1. Então, eu vou ter aqui 3 que multiplica o menos 1 mais 1D igual a 0. Menos 3 mais 1D igual a 0. 1D é igual, esse menos 3 passa para o outro lado, mais 3. Então, D é igual a 3. Então, a matriz inversa procurada, que é a matriz ABCD, a matriz inversa, a B, que é a inversa do A, que é o ABCD, vai ser o D é 3, o C é menos 11, o A é 4 e o A é 4 e o B é menos 1. Então, essa vai ser a nossa resposta. Essa é a inversa procurada. Quatro menos 1, 4, menos 1, o A é 4, o B é menos 1, o C é menos 11 e o D é 3. Então, essa é a resposta do desafio, ou melhor, da revisão que vocês viram com o professor Emerson. Muito bem, então vamos ver o desafio do dia. Desafio do dia: um supermercado oferece aos seus clientes 2 tipos de peixes, cujos preços estão na tabela abaixo. Tipo do peixe: tambaqui, matrichan, preço por quilo: tambaqui 12,80 e matrichan 10,60. Certo cliente comprou 8 kg de peixe e pagou R$ 91,40. Determine a quantidade de cada peixe comprada por ele. Muito bem, pense um pouco que nós retornaremos logo com os nossos cálculos. Muito bem, agora que vocês já pensaram um pouco sobre o desafio do dia, vamos começar então a nossa aula, que é muito importante, é o método de Cramer, para resolver problemas com equações. Resolução de problemas pelo método de Cramer. Problemas semelhantes a estes dos peixes podem ser resolvidos através da aplicação dos cálculos de determinantes, como, por exemplo, o método de Cramer. De acordo com a situação problema, montaremos 3 matrizes a fim de calcular os seus determinantes e, através destes, encontramos a quantidade de cada espécie de peixe. Vejamos. Nós temos uma tabela do peixe. Vamos ver a tabela do peixe novamente para que vocês entendam melhor. A tabela do peixe.
Vamos para lá para os determinantes. Ok. E vamos examinar essa tabela de uma forma melhor. Muito bem. Aqui vocês estão vendo a tabela de peixe. Essa tabela de peixe está em forma de uma matriz. Tem linhas e tem colunas. Então, a primeira coisa que a gente monta é isso aqui. 1 quilo de tambaqui custa 12,80 e 1 quilo de matrixã custa 10,60. Como é que nós resolvemos o determinante? O professor Emerson mostrou para nós que nós vamos fazer o seguinte: vamos multiplicar nesse sentido positivo e no outro sentido negativo. Então fazemos 1 vezes 10,60 até aqui, menos 12,80 vezes 1,80. Então você vai ter 10,60 menos 12,80. Esse valor vai ser o determinante, vai ser o delta. Esse aqui, ó. Nós temos aqui que delta vai ser igual a menos 22. Essa é a primeira parte do problema. Agora nós vamos calcular o delta do tambaqui. Como é que a gente faz, professor Carlos? A gente vai substituir 8, porque esse 8 corresponde aos 8 quilos, né? Do total. E o custo dos 8 quilos que eles compraram, R$ 91,40. Então, como você quer procurar o tambaqui, essa coluna aqui corresponde, na matriz de cima, né? Corresponde ao tambaqui. E essa outra ao tucunaré, né? Matrixã. É muito peixe. Matrixã. Muito bem. Então, aquela que você quer calcular, que é o tambaqui, você remove ela e substitui pela do preço, né? E calcula o determinante também. Então você faz 8 vezes 10,60 menos 91,40 vezes 1. Então, 84 e 80 menos 91 vai dar menos 6,6. Aí você pega o delta T, que corresponde ao determinante do tambaqui, e o valor que ele deu, menos 6,60, e separa esses valores que você calculou, né? O delta e o delta do tambaqui. Em seguida, você continua com esse problema, mas achando o delta do matrixã, que é o delta M. Então vamos lá, observem. Então vocês têm aqui, ó, esses delta que você... Vamos deixar aqui desse lado também. Ora, o do tambaqui volta para cá, o do tambaqui volta para cá. Aquele que você quer calcular, que é do matrixã, você tira e coloca o valor que corresponde aos quilos e quanto ele pagou. Então você faz isso, ó.
cruza multiplicando 1 vezes 91,40 vai dar 91,40 menos 12,80. Menos 12,80, que vai dar menos 102,40, vai dar menos 11. Então, calculando o ΔM, M de matriz Chan, você vai encontrar menos 11. Aqui são os valores. Ora, na hora de resolver o problema, depois que você tem esses três em mãos, vou deixar esses três aqui do lado, ó. Na hora que você tem esses três, você simplesmente substitui o tambaqui vai ser ΔT sobre delta, ΔT sobre delta, divide menos e menos dá mais. Então foi 3 quilos. E o matriz Chan, que é esse M aqui, matriz Chan foi menos 11 dividido por ΔT, que vai dar 5 quilos. Então, dessa forma, você encontra o resultado do desafio de hoje. Muito bem, vamos continuar nossa aula de hoje. Vamos conhecer um pouco mais do método de Cramer. Observem. Para resolver sistemas. O que é que nós temos aqui? Nós temos três variáveis. Nós temos a variável x, y e z. Na primeira equação, na segunda e terceira equação. Na primeira equação nós temos 2x, 1y. Menos 3 não tem nada a ver com essa matriz que estamos montando. Nós não temos z, então z vai ser 0. Na segunda equação temos 4y e menos 1, que é o z. Menos z é menos 1. Não temos x, então vou colocar 0. Na terceira equação temos 3x e 2z. Não temos y, então vamos colocar 0. Essa matriz que nós montamos, é a matriz do delta. É a matriz do delta. Agora, como é que a gente monta o sistema? Eu vou explicar para você o passo a passo e depois nós vamos ver os cálculos logo em seguida. Não vamos fazer os cálculos por falta de tempo absoluta, mas nós vamos entender como é esse processo. O problema é, pelo método de Cramer, resolva o seguinte sistema. Então, nós temos 2x mais y, mas nós não temos z. Então, o z vai ser 0. Se nós não temos, o z é 0. Nós temos 4y, não temos x, o x é 0. Temos 4y e temos o z, que é menos 1 no caso, né? Temos x, temos z, mas não temos o y. E nós colocamos 0. Muito bem, professor Carlos. Isso eu já entendi. Então, essa matriz que nós fizemos, nós chamamos elas de delta. Essa aqui é o nosso delta. É a matriz delta. Calculando esse determinante, vocês já viram como calculamos. O resultado vocês vão ver depois. O resultado vai ser 13. Muito bem. Em seguida, para calcular o determinante do x, porque nós temos 4 determinantes, né? O delta x, o delta y e o delta z.
Para calcular o do x, como é que vocês fazem? Você pega o delta, coloca aqui. Se eu quero calcular o delta x, eu vou escrever aqui delta x. Eu vou remover a coluna do x. Essa é a coluna do x, eu vou remover. E essa coluna que tem a resposta, né? Menos 3, 1 e 0. Essa coluna eu vou colocar no lugar da coluna do x. Então, observe, essa coluna aqui, eu vou colocar no lugar do x. Porque nós temos 3 colunas que correspondem a x, y e z, está lembrado? Muito bem. Então, o que acontece? Quando você resolve delta x, você vai ter um resultado. Esse aí vocês estão vendo o resultado do delta, que é 13, né? Agora o resultado do delta x é menos 26. Menos 26. Então, esse aqui vai dar menos 26. Aí você vai fazer todo esse processo que nós fizemos. Você vai fazer todo esse processo que nós fizemos com o delta y e com o delta z. Então, observe. Isso aqui nós calculamos. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos pegar o delta novamente, que é esse que nós vimos aqui. A matriz do delta. Vamos colocar ela aqui. Só que nós vamos calcular agora quem? Nós vamos calcular agora o delta y. Vamos calcular o delta y. Então, colocamos aqui y. Removemos a coluna do y. E no lugar da coluna do y, nós colocamos aquela coluna dos termos independentes, que é justamente aqueles que é a resposta do sistema. Repare, o x, o y, o z, nós montamos a matriz do delta. Depois, removemos os valores do x e colocamos o termo independente no lugar do x. Então, temos o delta x. Depois, removemos os valores de y e colocamos o termo independente no lugar do y. Temos o delta y. Repetimos esse mesmo processo. Para o delta z. Repetimos esse mesmo processo para o delta z. Então, nós pegamos a matriz delta, colocamos aqui, removemos, chamamos o delta, chamamos esse delta de delta z
delta Z, removemos os valores de Z, e colocamos no lugar dos valores de Z os termos independentes na coluna do Z. Tudo bem? E calculamos o determinante. Então vamos ver o cálculo delta Y. O delta Y aqui vocês estão vendo o delta X. Vamos ver o delta Y. O delta Y deu 13, você calculando o determinante. E o delta Z deu 39. Muito bem. E agora, professor Carlos? Agora que você tem o valor dos 3, você vai resolver o sistema. Como é que você faz? Você faz assim. X é igual ao delta X sobre delta. O delta deu 13. O X deu menos 26. Divide e dá menos 2. O Y é o delta Y sobre delta. O delta deu 13. O Y deu 13. Você divide um pelo outro, dá 1. E o delta Z é delta embaixo e delta Z em cima. Então você vai dividir 39 por 13 e vai dar 3. Então você, dessa forma, você chega aos valores do delta X, do X, né? Delta X sobre delta, que é menos 2, do Y, delta Y sobre delta, que é 1, e do Z, que é delta Z sobre delta. Então o X vale menos 2, o Y vale 1 e o Z vale 3. Então, uma loja vende certa marca de ração para cães em pacotes de 2 tamanhos, pequenos e grandes. A tabela a seguir mostra a quantidade de pacotes vendidas pela loja nos 2 primeiros dias do determinado mês. Então nós temos aí a nossa tabela. Aí temos a nossa tabela, né? Conhecendo o valor de K e a receita em geral apurada com a venda dessas rações em cada dia, é sempre possível determinar o preço de cada pacote de ração? Por quê? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, né, é selecionar os dados das vendas, né, de ração, né? Nós sabemos que a primeira coluna representa o pequeno e a segunda o grande. Tá aqui. Então isso daqui é a nossa matriz, por assim dizer, tá? Aqui é a nossa matriz. Pronto. Certo? E aqui nós vamos representar como X e Y a quantidade, né, de pacotes, né, vendidos. Isso vai me dar uma receita, vai me dar um valor, né? Vamos supor aqui vai dar K e aqui W, que sejam as receitas do dia. E X e Y representam a quantidade de pacotes. Então nós teríamos 12X mais 18Y vão representar o K, que é a receita em relação ao dia 1. Correto? E 9X mais KY, que também é uma quantidade de pacotes do dia, né, vai me dar um valor W, que é a receita. Então, se eu conheço o valor de K, né, vou colocar aqui outro valor que é para colocar aqui Z, para não
Pronto. Aqui é K. E aqui Z. Pronto. Então, se eu conheço o valor de K, o valor de Z e o valor de W, é possível determinar a quantidade de pacotes que foram vendidas tanto no primeiro dia como no segundo dia. É possível montar um sistema que represente essas quantidades vendidas diariamente. Ok? Pois bem, concluímos então a aula de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Sem mais, desejo a todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Uma boa tarde para todos e até segunda-feira.